Estamos retornando. Aí alguém pergunta aqui, né, Jéssica, todos os exemplos de cachorro podem ser exatamente iguais em humanos? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Eu estou trazendo já adiantado alguns exemplos de humano. Mas sim, todos podem acontecer exatamente iguais em humanos. Tânia, alguma dúvida? Esse estímulo pode ser por meio de palavras também? Sim, sim. É o que eu vou falar agora. O que o Pavlov também percebeu é que o cachorro ele consegue discriminar o estímulo. Então ele consegue perceber, assim, por exemplo, né? No caso das palavras, né, a palavra ela difere uma da outra. Como é que você consegue condicionar o cachorro a sentar quando você fala senta e não quando você fala deita, por exemplo? Porque ele aprende, né, a discriminar o estímulo. Como é que acontece essa discriminação? Primeiro, vamos explicar primeiro uma coisa anterior à discriminação, que é a generalização. Quando o cachorro é condicionado a salivar a um determinado tom, ele poderá salivar em resposta a uma variedade de outros tons. Esse fenômeno é conhecido como generalização de estímulo. Vamos dizer que a campainha que o Pavlov colocava lá soava assim, tipo, tom. Aí ele começa, né, a observar que o cachorro saliva, mesmo que ele põe uma campainha que toque assim, tom, é em outro tom. Mas mesmo assim evoca, né, a resposta da salivação. Por que isso acontece? Porque o cachorro, qualquer animal, qualquer organismo tende a generalizar o estímulo. Então, se ele saliva em relação a um tom de campainha, ele vai existe esse fenômeno de sempre que ele achar que ele ouvir, né, outras campainhas parecidas, que não sejam exatamente iguais, mas sejam parecidas, ele vai generalizar também. Ele vai também salivar, o que é o fenômeno da generalização. Também, ó, tá em negrito, presta atenção, tá em negrito, então é um termo técnico importante. O oposto disso, né, é a discriminação do estímulo. Então, você pode condicionar também o cachorro a salivar só quando a campainha estiver daquele jeitinho, né, que eu falei que é o tom, e não o tom. Só quando a campainha tiver em determinada nota musical lá que você vai determinar. É possível fazer isso também. Aí você vai estar ensinando o cachorro a discriminar esse estímulo, que envolve dar respostas diferentes a estímulos relacionados, mas distintivamente diferentes. Então, exemplo, o cachorro condicionado a salivar em uma resposta a um tom, ele também pode ser condicionado a não responder a um segundo tom que varia levemente. Como é que você faz isso? Você põe a campainha no tom que você quer e dá a comida. Quando você põe a campainha em outro tom e não dá a comida, ele vai entender que é naquele tom que a comida chega. Então, nem adianta salivar quando vem outro tom. Em relação a palavras, é a mesma coisa. Se você apresenta a comida, sempre que você está falando pro cachorro, olha a comida, ele vai entender que olha a comida é a discriminação para a palavra, né, para ele ter acesso à comida. E aí quando você entra falando outra coisa, ele não vai salivar, porque ele vai discriminar que você está falando outra coisa, né? E se você ensiná-lo a condicionar ele, né, a salivar só nessa situação. Se você entrar falando qualquer coisa e dar comida, que é o que acontece, né? A gente vai alimentar o cachorro, por exemplo, a gente não tá no experimento científico, então a gente vai alimentar o cachorro e aí a gente, né, só na nossa presença ali, ele já começa a salivar, ficar, né, não só salivar, você vê que ele fica alegrinho, balança o rabo e tal.
ele já sabe que você é a pessoa que alimenta, você vai levar comida. Então, qualquer coisa que você fale ali, por exemplo, evocaria essa mesma sensação. Você já viu o cachorro que você pega a coleira e já começa a abanar o rabinho achando que vai passear? Isso acontece também, né? Então, você não falou nada, você nem colocou nele a coleira, você nem saiu de casa, e ele já antecede a agitação que ele ficaria durante o passeio, né? É uma agitação motora que tem a ver, né, com né, uma própria movimentação que ele tem ao passear. Só de você pegar, às vezes, a coleira, ele já, né, generaliza para aquilo e vamos passear. Às vezes você não tá pegando a coleira para passear, você tá pegando a coleira só para guardar em algum lugar e ele fica todo animadinho, né? Ele fica começa a abanar o rabo. Isso também tem a ver com o mesmo comportamento. Exatamente o mesmo tipo de condicionamento que você fez, que a gente está dizendo aqui que o Pavlov fez. Tá? Até aqui mais alguma dúvida, pessoal? Tem gente perguntando. Meu cachorro associa tó com comida. Faz o experimento, Rafaela, de você falar outra coisa para ver se ele vai ter a mesma resposta de quando ele comida. Você não tem como medir a salivação, né? Porque você não... Vejam que o Pavlov ele fez um experimento científico. Lembra que eu falei para vocês sobre ética, né? Você precisa, né, hoje passar por um conselho, tudo, né? Porque ele grudou aqui na glândula salivar do cachorro um tubo de ensaio onde caía, né, as gotículas de saliva. Então, assim, você não vai fazer isso no seu cachorro. Mas, assim, tente observar qual é a reação que ele tem quando você fala tó, mesmo sem comida, só fala tó, e depois falando outra coisa, para ver se ele tá condicionado ao tó, ou se ele tá condicionado à sua presença, de você chegar perto para alimentar. Diga. A minha cadelinha aqui em casa, a gente só no trocar de roupa às vezes, ou tipo, tá entre a gente e falar assim, vamos não sei aonde, ela já tá na porta esperando pra passear. Uhum. De qualquer jeito. Tipo, a gente às vezes só trocou de roupa, mas ela já tá esperando a gente pra sair, porque vai levar pra passear. É um condicionamento? Sim, com certeza. Com certeza. Ela vai estar trocando de roupa, você nem falou nada, mas ela já, em outras situações da vida dela, trocar de roupa significa logo depois sair para passear, né? Ela foi condicionada, então. Agora pensem vocês, o cachorro. Vou falar uma coisa que acontecia com o meu cachorro. A gente sempre passeava com ele andando na rua. E sempre que a gente colocava ele no carro, era ou para ir tomar banho ou para ir tomar vacina, porque era em algum lugar mais longe, não dava para levar na rua. E aí o que acontecia? Quando a gente ia passear com a coleira, andando na rua, ele ficava animado. Quando chegava perto do carro, abria a porta do carro, ele não subia. Ele começava a pôr o rabinho entre a perna, começava a tremer, ele não subia. O que vocês acham que aconteceu aí? Acho que ele pensou que ia tomar vacina. Ele discriminou que o passeio a pé é um passeio de lazer e o passeio de carro já vai vir a punição, né? Vai vir um estímulo doloroso ali. A vacina, né? Ou o banho, que ele também não gostava. Então, ele discriminou. Um dia ele saiu correndo pela rua e a gente foi de carro atrás dele, porque ele saiu correndo e ele não queria subir no carro para voltar para casa. Porque para ele carro era, né, associado, condicionado à vacina, à dor. Né? E mesma coisa, uma vez eu fiz, eu levei, um dia teve uma época que eu descobri que ele, alguns tipos de ração ele não comia. E aí a gente comprava a ração, levava para casa e o bendito não comia. E aí eu falei, eu vou levar ele na casa de ração, porque aí lá eu dou uma de cada, né, vejo qual que ele gosta mais, e aí eu vejo, né, dentro das possibilidades do que eu posso comprar, qual que eu vou levar. E eu levei ele. Só que a casa de ração era o mesmo lugar onde ele tomava vacina e tomava banho. E aí ele chegou lá e ele não quis comer. Eu dava a ração, ele ficava com o rabinho entre a perna e ficava tremendo e queria ir embora, assim. Então ele estava condicionado àquele lugar, não era um lugar, né, de alimentação. Então mesmo a comida sendo uma coisa natural, né, dele querer aquilo, na situação que ele colocou, ele já tinha aprendido que aquele era o lugar onde ia sentir dor. Então mesmo assim ele não quis comer, né, o que é bem curioso. E a gente, né, pode ter essa relação com a comida também, né? Tem uma comida que a gente, de repente, imagina que tem uma comida que sempre, né, foi feita pela sua mãe, com muito carinho. Às vezes é uma comida muito simples, mas você fala, nossa, quando eu como o arroz e feijão da minha mãe, eu sinto uma coisa boa. Né? Isso tem a ver com essa discriminação, né? Se é o arroz e feijão da sua mãe, você sempre comeu numa situação de carinho, numa situação
de conversar, de uma situação agradável, família, você associa isso, né, com coisa boa. E a gente às vezes não sabe explicar bem o comportamento. E a gente fala, uma coisa boa, eu sinto feliz, né? Mas isso para você explicar o comportamento não serve de nada. O que serve é você condicionou a pessoa sempre dar comida naquele ambiente, né, naquela situação, e aí aquela comida fica, né, condicionada ao, tipo, né, a questão do carinho de mãe. E aí você come aquela comida em outro lugar, não tem o mesmo efeito. Professor, as cores são estimulantes para o animal do mesmo jeito que o som? Sim. Tanto é que depois o Pavlov fez esse experimento também, Daniel. Ele fez substituindo a campainha por uma luz. Ele acendia uma luz e trazia comida e conseguiu o mesmo efeito que ele conseguiu com a campainha. Então, primeiro ele viu que o cachorro generalizou, qualquer luz que ele colocava, o cachorro salivava. Depois ele começou a discriminar, colocava uma luz amarela e uma luz vermelha. E só dava comida na luz vermelha. Aí o cachorro só salivava na luz vermelha. Então ele discriminou o estímulo. Então isso também acontece com relação a cores, com relação a luzes, qualquer coisa que o cachorro consiga perceber. Tem aquele, na verdade é um mito, né, que o cachorro enxerga preto e branco, mas não é bem assim. Ele enxerga as cores diferente da gente, mas ele consegue ver algumas nuances, ele consegue ver, é diferente da gente, mas não é exatamente preto e branco, não é igual tipo um filme do Charlie Chaplin. Aproveitando o assunto do cachorrinho, a minha cachorra odeia crianças, ela nunca teve nenhuma experiência ruim com elas e eu a adotei com 1 mês de vida. Isso se encaixa com um exemplo humano também, ciúmes ou algo assim, ou seria outra coisa? Então, Larissa, a gente não sabe o que aconteceu com essa cachorra com esse cachorro antes de você adotar ele, né? A gente não sabe se alguma criança maltratou ele, enfim, né? Se ele viu de alguma forma, ou sem você ver, alguma criança maltratou ele. Pode ter acontecido, né? A gente não sabe. Como você falou, pode ser o ciúme também, né? De repente ele vê. Mas assim, o ciúme não explica o comportamento. Vamos entender de uma forma behaviorista. De repente, toda vez que chega uma criança, você dá mais atenção para a criança do que dá atenção para ele. E aí ele passa, né, a associar a criança a uma perda da sua atenção, do seu brincar com ele, nesse sentido. Então a gente fala assim, o cachorro odeia a criança porque ele está com ciúme, não explica o comportamento. E é isso que o behaviorismo propõe, que a gente sempre olhe qual é o estímulo e qual é a resposta, tá? A priori. Daqui a pouco a gente vai ver uma forma mais complexa de entender isso. Mas primeiro a gente tem que olhar o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. A gente não faz juízo de valor, né? Do tipo, o cachorro odeia ou ele gosta. A gente, na hora de explicar, acaba falando esses termos, mas isso não explica o comportamento. A gente tem que olhar o comportamento puro e simples. Ele salivou, ele abanou o rabo. Qual foi a reação que ele demonstrou? Tá? É assim que a gente explica o comportamento. A minha cachorra acostumou a umas 19 horas, ela senta no lado da minha mãe, encara e fica dando patada nela, até ela levantar e dar biscoito. Provavelmente 19 horas é o horário que a sua mãe costuma alimentar ela, né, Marina? Deve ser. Depois você dá uma olhada no horário de verão. Agora não temos horário de verão, né? Que tristeza. No horário de verão isso mudava para o horário que seria 19 horas. Ou se é o horário que de repente é o horário que a sua mãe senta perto dela. Que pode ser não o horário em si, mas é o horário que ela vê, por exemplo, que a sua mãe sentou no sofá para ver novela. Então ela entende. A humana, a minha humana, sentou no sofá, é a hora que ela vai me dar a comida, né? No caso, né, o fato dela dar a patada já é um tipo de condicionamento diferente, que a gente já vai ver daqui a pouco, talvez na próxima aula, que é o condicionamento operante, tá? Então vamos só voltar. O condicionamento clássico, que é esse que a gente está vendo aqui do Pavlov, o cachorro, ele não faz nada, ele não aperta nenhuma campainha, ele não levanta, né, ele não tem nenhum comportamento, vamos dizer, voluntário, tá? Ele tem uma reação fisiológica. No caso da sua cachorra dar patada, também está ligado a condicionamento, porém é um outro tipo de condicionamento, é um condicionamento operante, em que o sujeito opera no ambiente, como por exemplo dar uma patada, como por exemplo, né, levantar, fazer alguma coisa que não seja uma reação fisiológica. Meu cachorro aprendeu a abrir a porta. Lucas, daqui a pouco a gente vai falar do gato do Guthrie, que tem a ver com isso. Também acontece com gatos também, Fernanda. Foi o que o Guthrie fez. Muito bem. Na hora do intervalo já? Não, tô daqui a pouco, né?
Beleza, então essa é uma coisa que o Pavlov fez, né? O primeiro condicionamento clássico. Depois ele descobriu o condicionamento que tem duas ordens, tá? O que aconteceu é que ele condicionou o cachorro com a campainha. Então, tocava a campainha, o cachorro salivava. Depois de um tempo, ele apresentou a campainha com uma luz, sem a presença da comida. Ele condicionou não a comida, ele condicionou a campainha. Então, a campainha que já era um estímulo que, né, naturalmente não evocaria a salivação, ele condicionou primeiro, depois ele apresentou a campainha com a luz e o cachorro salivou apenas com a presença da luz. Então foi um condicionamento de segunda ordem. Segunda ordem porque ele fez um primeiro condicionamento com relação à campainha, depois um segundo com relação à luz. Então veja que interessante, a gente vai aprendendo dessa forma encadeada, né? Uma coisa que às vezes não tem nada a ver, a gente condiciona com uma coisa e condiciona com a outra, e aí sim chega no que a gente, né, teria a reação inata. Se a luz for condicionada a outro estímulo, por exemplo, um quadrado preto, e continuar evocando salivação, esse condicionamento será de terceira ordem. Então, se você condiciona com a campainha, depois condiciona a campainha à luz, depois condiciona a luz a um quadrado preto, você está condicionando, né, na terceira ordem. São três coisas que aparecem ali, na verdade são três condicionamentos que você fez para conseguir chegar na salivação. Isso não no exemplo do nosso dia a dia, poderia ser, por exemplo, a gente ganhar um dinheiro e ter a salivação. E a gente pensou, mas não tem nada a ver, né? Mas vamos supor que na nossa história de vida, que o dinheiro serve para muitas coisas, mas você associou uma criança, por exemplo, dá uma moedinha para ela e ela já fica, né, salivando, animada. Você associou que com essa moedinha você consegue comprar um doce. E aí, então, seria o de primeira ordem. Vamos supor que você faz um outro jeito, que você faz aqueles quadros igual Super Nani. Quando a criança conseguir ganhar 10 estrelinhas, você dá uma moedinha para ela e ela vai comprar um doce. Então, se ela salivar apenas com a notícia de que ela vai ganhar uma estrelinha, quer dizer que ela tá na terceira ordem. Ela já associou a estrelinha ao dinheiro, que associou. Não, é a segunda ordem mesmo assim. Associou o dinheiro com o doce e a estrelinha com o doce. Então, assim, a gente vai encadeando, né, de diversas formas as coisas, de uma maneira que a gente acaba tendo respostas que a gente nem entende de onde vem, mas porque nossa história de vida foi condicionada dessa forma. Então, o condicionamento ele acontece, né, nesses experimentos que a gente está vendo, mas também ele pode acontecer de uma forma natural, né, de uma forma que a gente chama de naturalística. Na nossa vida, a gente sempre tem acesso, né, à comida, o que é apresentado junto com a comida a gente consegue condicionar. A gente tá falando no caso da comida, antes vocês falaram do exemplo do sexo, tudo que a gente tem uma resposta fisiológica. Ok, gente, até aqui? Então agora vamos fazer o intervalo e eu vou dar os exercícios para vocês fazerem. A minha ideia era que a gente ficasse nessa aula primeiro só no Pavlov, para a gente reforçar o Pavlov e depois ir para o Watson, tá? Mas para isso eu vou dar o exercício e vou ver como é que vocês estão. Se vocês fizeram o exercício de boa, a gente na segunda aula já pode ir para o Watson. Se vocês tiverem dificuldade, eu retomo um pouco do Pavlov. Ah, legal. Obrigado, Marina. A aula tá interessante. Eu espero que eu esteja conseguindo explicar de uma forma esclarecedora para vocês, porque tem muitos termos técnicos e é uma matéria super importante. Então, se vocês não entenderem essa base, fica difícil de entender o que vem depois, né? Então, eu vou dar os exercícios para vocês. Como é que eu posso mandar o exercício para vocês, galera? Vou mandar no e-mail de vocês, tá? O que vocês acham? Fica fácil de vocês terem acesso? São 6 perguntas, todas sobre essa questão do condicionamento. Manda no WhatsApp, mas... Ah, tá, pra Tereza. Pode ser. Tereza, você tá aí? Então, vou mandar no seu WhatsApp, tá?
Já mandei, Tereza. Faz o favor de encaminhar para os colegas, então. Então, a gente vai sair para o intervalo. Aí, quando a gente voltar do intervalo, gente, eu vou deixar meia hora para vocês fazerem as atividades. Meia hora acho que é muito, vai. Eu vou deixar 15 minutos. E aí eu volto para ver como é que vocês estão. Se estão com dúvidas, se tá difícil, se tá fácil. E aí, qualquer coisa eu deixo mais tempo. Tá bom? Então, até daqui a pouco.